Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Hoje usaremos uma alegoria para ilustrar a conexão com a cabeça, trama e urdidura, a tecelagem de nossa vida. A verdadeira edificação da casa de Deus é no Espírito. Não há uma casa material capaz de satisfazer a Deus. Ele quer habitar nos contritos de coração, nos de espírito quebrantado, arrependidos e que amam com amor reverente sua palavra. Esses edificarão uma casa a Deus, que é a igreja edificada. Após a transfiguração em Mateus 17, versículo 9, o Senhor desceu do monte e recomendou aos discípulos que não contassem a visão até que ele ressuscitasse dentre os mortos. Em seguida, os discípulos interrogaram Jesus. Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. A vinda de Elias foi representada por João Batista, o qual endireitou as veredas e aplainou o terreno para nosso Senhor chegar como Rei do reino dos céus. Os casos apresentados a partir do capítulo 16 de Mateus têm uma natureza diferente daqueles apresentados nos capítulos anteriores. Antes do capítulo 16, os casos, as muitas enfermidades e as possessões demoníacas eram devidos à queda do homem, à sua desconexão de Deus. A partir de então, a confusão e o caos se instauraram na sociedade humana. Assim, Jesus, como Rei do reino dos céus, precisava curar, a fim de que os curados se tornassem cidadãos do reino dos céus, porque um reino precisa de cidadãos. Desse modo, até o capítulo 15, ele trazia cidadãos para compor o reino dos céus. Após o capítulo 16, a natureza da narrativa começa a mudar. Depois da visão de Mateus 17, aconteceu o relato da cura de um jovem possesso, conforme lemos em Mateus 17, dos versículos 14 a 18. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. A palavra lunático também pode ser traduzida como epilético. Depois da revelação da igreja e da necessidade de sua edificação, tudo mudou para um nível mais elevado. A epilepsia, de acordo com a ciência, é conhecida como uma doença neurológica crônica proveniente de um distúrbio genético ou de uma lesão cerebral adquirida, como um traumatismo ou um acidente vascular cerebral. Espiritualmente falando, o ser humano tem um problema crônico com a cabeça desde o momento em que se desconectou de Deus, perdendo o encabeçamento de Cristo em sua vida. Quando se perde a conexão com a cabeça, tudo se torna uma confusão. Para melhor compreensão desse fato, o apóstolo Pedro Dong compartilhou conosco que em setembro de 2020, durante a Conferência Internacional, percebeu assim que acordou que havia perdido as forças na mão direita. Ele não perdeu a sensibilidade da mão, mas a força,
porque uma lesão neurológica desconectou a função motora da mão com o cérebro. O cérebro não consegue mais comandar a mão. Embora haja músculos suficientes para mover a mão, quando se perde a conexão com a cabeça, o músculo é anulado e não se consegue mover um dedo. No plano espiritual, isso demonstra quão importante é não perdermos a conexão com a autoridade de Deus com a cabeça. Você pode dizer, eu sou muito forte. No entanto, quando perde a conexão com a autoridade de Deus, essa força fica anulada. Você não consegue fazer nada. Por isso, vamos resgatar as pessoas nas ruas para conectá-las a Cristo como cabeça da igreja, conforme lemos em Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A maior demonstração do amor de Deus para conosco não está somente em sua constante doação de ar, alimento e água para nossa sobrevivência. Se percebermos, tudo veio de graça da parte de Deus. Mas a maior demonstração de amor foi Deus enviar seu próprio Filho para morrer por nós. Ele nos doou o seu Filho para nos resgatar. Sua intenção por trás disso foi que usássemos esse mesmo amor para amar uns aos outros. A história que permanecerá pela eternidade é a história escrita com amor. Antes de criar o mundo, só havia Deus, mas ele já tinha experiência de relacionamento. Talvez você diga, mas como? Deus é um só. Deus não conhece o que é relacionamento, pois uma pessoa só não tem experiência de relacionamento. Se houvesse alguma coisa que ele não conhecesse, Deus não seria Deus. Nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de tudo. Ele, na verdade, é a fonte e a origem de tudo. Ele não tem nenhuma carência, pois ele é o Deus triuno. Mesmo antes da criação, havia uma história de amor escrita pelo próprio Deus, o Deus triuno. Leamos em Provérbios 8:30. Eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. O Filho, que é a própria sabedoria de Deus, tinha relacionamento com o Pai. Eu estava com ele, com quem? Com o Pai? Com o Pai. O Filho tinha relacionamento com o Pai, mesmo antes de criar o mundo. Cooperei em tudo como seu arquiteto. O Filho era o prazer do Pai e sentia-se feliz a seu lado. Deus não precisava de nada. Entre o Pai e o Filho havia um perfeito relacionamento. O Filho vivia a verdadeira felicidade com o Pai. Então apareceu mais um elemento, porque até então havia só a eternidade passada. Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Nesse versículo de Provérbios 8:31, vemos que a partir do relacionamento entre pai e filho, surgem os seres humanos, que constituem o terceiro elemento. Uma ótima ilustração para descrever o relacionamento entre Deus e os homens é o tecido. A roupa que você usa é confeccionada com tecido, certo? Primeiro tem de haver a fiação e depois a tecelagem. O tear é uma máquina em que se entram fios e sai tecido. Esses tecidos são formados por fios entrelaçados em duas direções. Na direção longitudinal, temos a urdidura, na direção transversal, temos a trama. Assim, um tecido é feito de fios nas duas direções.
Um depende do outro para a formação do tecido. Assim também, o relacionamento de amor entre Deus e os homens é como um belo tecido que está sendo produzido, construindo nossa história de amor com Deus, que culmina na edificação da igreja. Oremos. Senhor Jesus, na esfera da transfiguração do Senhor, a glória e muitas questões práticas para serem aplicadas ao nosso viver. Hoje buscamos manter um relacionamento saudável no meio do povo do reino e ser ouvintes fiéis e obedientes ao falar profético. Temos recebido pela graça do Senhor uma palavra de alinhamento para que, como exército de Deus, marchemos numa só direção e executemos a autoridade do Senhor. Nos mantém, Senhor, na igreja com o espírito forte e disposto. Amém.